Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos propõe para esta segunda-feira, dia da memória de Nossa Senhora Rainha. O Evangelho deste dia se encontra lá em Lucas capítulo 1, versículo de 26 a 38, que é o episódio da anunciação do anjo Gabriel a Maria. E diz assim o texto. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com tua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Amados irmãos e irmãs, esse é um texto bastante conhecido para todos nós, então nós não temos aqui uma gama de novidades, apresentadas na nossa frente. Provavelmente você já deve ter visto até encenações na catequese, por aí vai desse texto. Mas vamos começar do começo, Alguns pontos que talvez você já sabe, aqueles que não souberem vão aprender agora. Em primeiro lugar, é interessante saber que a cidade de Nazaré era uma cidade pequena, menos de 500 habitantes. Ela nem sequer era citada no Antigo Testamento, para você poder perceber que é uma cidade bem esquecida, bem escondida. E aí, aqui fala que Maria era uma virgem prometida em casamento. Talvez a gente não tenha essa conotação, mas naquele tempo o fato de Maria ser virgem ainda era uma conotação meio negativa. Porque para o povo, a mulher, a funcionalidade dela naquele tempo era simplesmente procriar. Então o fato dela ainda ser virgem, portanto não ser mãe, mesmo sendo ainda tão jovem, seria um motivo talvez de vergonha. Talvez não tanto pela idade dela, mas iria perdurar sendo motivo de vergonha. O fato dela estar prometida em casamento é porque, na verdade, o casamento judaico ele existia em dois momentos. O primeiro, onde você ficava prometido em casamento a alguém, que para mim eu sempre costumo dizer que é similar ao noivado. A diferença é que nesse momento você já se resguardava e a sua família ia conhecer a família da sua esposa ou do seu esposo. Um ano depois, acontecia de fato o casamento propriamente dito, onde eles começavam a viver juntos e aí poderiam ter relações sexuais. Então Maria, por estar prometida em casamento, ainda não tinha tido relação sexual com José. E aí José era descendente de Maria, o nome da virgem era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo chega e aí já começa a coisa estranha. Desde o Antigo Testamento, o anjo não sauda ninguém. Especialmente se fosse uma mulher. A mulher era muito mal vista naquele tempo. O fato do anjo saudar Maria já nos leva a compreender que tem alguma coisa um pouco diferente nesse episódio. E aí ele sauda ela dizendo: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Amados irmãos, lá no Antigo Testamento tem um texto, inclusive tem até uma canção que fala assim: Alegra-te, Jerusalém, alegra-te, Jerusalém. Não vou lembrar o restante da letra agora. Porque esse versículo é mais conhecido quando é apontado para Jerusalém. Essa expressão, alegra-te, Jerusalém. Mas o que era Jerusalém mesmo? Era uma cidade onde se encontrava o Templo de Jerusalém, que, portanto, para aquele povo, era a morada de Deus. Então, olha que interessante. Alegra-te, cheia de graça. Alegra-te, Maria. Ou seja, Maria, tu és Jerusalém. Tu és a morada do Altíssimo. E após essa saudação feita pelo anjo, vai nos dizer que Maria fica um pouco perturbada com estas palavras. É interessante que Lucas, ao escrever esse evangelho, não diz que ela ficou com medo.
mas que ela ficou perturbada. É uma perturbação natural diante de qualquer pessoa que tem, de fato, um contato com a pessoa de Deus. E aí, ela começa a ficar se questionando, por que me saudou, né? Por que ele disse isso? E aí o anjo acalma Maria, vai dizer que ela vai dar a luz a Jesus, e aí ela pergunta como é que vai acontecer isso, já que ela não conhece homem algum. Essa expressão conhecer, no sentido semítico, é conhecer profundamente. O que nesse texto gera a ideia de que ela está dizendo o seguinte: eu não tive relação sexual com homem algum. Então como é que isso vai acontecer? E aí o anjo vai dizer, né, que o Espírito virá sobre ela, vai cobrir com sua sombra, e assim esse menino que vai nascer dela é o Santo Filho de Deus. E eu quero finalizar com 2 pontos. Primeiro é a resposta de Maria. Maria diz que é a serva do Senhor, né? Que faça-se nela segundo a tua palavra. É interessante que Maria, em momento algum, joga impedimento ou em momento algum duvida. Mesmo diante de um contexto da época, que ela iria ser julgada, que tivesse traído José, como inclusive saíram textos naquele tempo dizendo isso, para quem não sabe. Mas Maria colocou-se completamente diante das mãos de Deus. E isso faz total diferença. E por fim, eu quero gerar a seguinte reflexão, né? O anjo retirou-se. A liturgia deixa esse trecho do versículo. É interessante você perceber que depois desse momento, o anjo foi embora e Maria teve que vivenciar a dinâmica de vida lutando com suas próprias pernas e mãos. Isso quer dizer que Maria parece muito com a gente, não é? Deus nos dá uma missão, a gente diz, Senhor, eu vou. Mas a gente tem que ir lá e fazer. Né? Maria também teve que ir lá e fazer. Ela teve que aprender a ser mãe, assim como tantas mães de primeira viagem aprendem a ser mãe no cotidiano da vida. Por isso nós temos tanto a aprender com Nossa Senhora. Ela foi aprendendo pouco a pouco. Mesmo sendo completamente santa, Maria não sabia todas as coisas. E ela foi aprendendo na obediência à palavra. Que assim como Nossa Senhora, nós também sejamos homens e mulheres obedientes à palavra. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.